Thalita, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui conosco nesse bate-papo, né, contando um pouquinho a sua história. É uma história muito bonita, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, né? Sim. E fala um pouquinho de você, é casada? Primeiramente, obrigado também pelo convite, foi um prazer. É sempre bom a gente ter a oportunidade de contar mais e mais sobre a nossa história, Legal. que é uma história de milagres. E muito obrigada mais uma vez mesmo pelo convite. Que isso. Sou casada há quase 12 anos, né? Então, até ano que vem completo 12 anos de casada. E estou há pouco tempo morando aqui em Campo Mourão. A gente morava em Maringá antes, nos mudamos para Mamborê para assumir o concurso no qual nós dois passamos juntos no Tribunal Olha, de Justiça. E há 2 anos, completamos 2 anos agora em março, que estamos aqui em Campo Mourão. Estamos morando por aqui. Então, bastante história por aí para contar. você é adventista? Sou E adventista. seu esposo também? Também. Nós dois somos a terceira geração já de adventistas na Que família. legal. Então, já desde berço aí, já vivemos na fé cristã. Que bacana. Estudou no colégio adventista? Com certeza, Estudei, né? eu estudei minha vida inteira, né, no IAP, No o IAP. Instituto Adventista Paranense ali de Ivatuba. Minha mãe trabalhava lá, então eu desde pequenininha estudei no colégio adventista. Meu esposo estudou os 3 anos do ensino médio. Os 2 primeiros em Minas, num colégio interno, antiga, agora é FAD Minas, lá no interior, em Lavras. E no último ano ele veio para o IAP. E ele se formou com o meu irmão do meio. E nós viemos a nos conhecer depois na faculdade. E estamos casados hoje. Nossa, não se conheciam antes. Não nos conhecíamos. Ele conhecia minha mãe, porque ela trabalhava na lavanderia lá, mas ele não me conhecia, porque eram núcleos totalmente diferentes, né? E viemos a nos reencontrar em Maringá, enquanto fazíamos faculdade, ambos de Direito. Aham. Ele na UEM, eu na Unicesumar. E nos conhecemos no coral da igreja. No coral da igreja. Aí Nossa. começamos a namorar, e aí 12 anos de casado. E pelo jeito, feliz, né? Graças ao nosso bom Deus, fizemos a escolha certa. Que bom. E como que é o nome do seu esposo? Hugo. 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 Ele é o Hugo. E estamos aí na vida, né? Que Estamos aí na bacana, vida. que bacana. Mas me conte um pouquinho, a gente deu uma olhadinha no teu Instagram, você tem bastante seguidores, tem uma história Tem, bacana. tem. O que que você conta ali no seu Instagram? Pois é, aproveitando, quem quiser me seguir, por favor, @minha especial vida de mãe. Sejam muito bem-vindos à loucura do nosso dia a dia. Então, como começou o Instagram? Minha especial vida de mãe, esse nome veio após o nascimento da minha filha mais velha, a Vicky. Antes era só Thalita Negri. E eu tenho uma história de tentante. Eu tentei engravidar por quase 7 anos. Nossa. Tenho um histórico de infertilidade. Fiz várias fertilizações in vitro, vários tratamentos pesadíssimos, assim, porque eu tenho endometriose severa, síndrome dos ovários policísticos, então eu tinha um prognóstico de gestação natural baixíssimo, Aham. baixíssimo mesmo. Os médicos falavam que eu não conseguiria, seres humanos falando, mas Deus é Sim. diferente, né? E quando eu estava me preparando para mais uma fertilização, a minha menstruação não vinha. Mais Mas não, uma? Quantas você fez? era a quarta. A quarta. Quarta fertilização. E é, um- E é, como que vocês, na verdade, né, o casal, lidou nessa situação? Porque é cansativo, né? é desgastante. Eu acho que a palavra cansativo fica até pequeno, Sim. perto do que é um tratamento de fertilidade, infertilidade no caso, né? Eu falo que foi uma prova mesmo, assim, Deus estava ali provando a gente para o que viria, né? Eu comecei a tentar engravidar em 2012. Foi logo que nós viemos para Mamborê. E aí nós conversamos, já tínhamos 2 anos e pouco de casados, e resolvemos, então vamos deixar acontecer. E os anos foram passando, né? Em 2015 já tinha um bom tempo de acompanhamento e nada.
E aí começamos a investigar, e daí vieram cirurgias, né? Eu fiz 3 cirurgias para endometriose, fiz exames invasivos, muito invasivos, fiz tratamentos no qual eu fiquei na menopausa por 9 meses. Então, tudo aquilo que a mulherada sente ali na menopausa, eu sei o que você sente, viu? Passei por tudo isso aí. É pesado. Virei parecendo com aquele peixe que incha, que eu esqueci o nome. Tem um peixe que incha quando ele se assusta. Alguém lembra o nome baiacu. do peixe? Baiacu. Baiacu. Fiquei por um baiacu, porque é muito corticoide, muitos medicamentos pesados. E aí até que chegou ao ponto que a gente via que não estava indo, né? Fazendo o controle de ovulação. É muito difícil para um casal. Se o casal não tiver muito ligado, se não tiver com muita conversa, cumplicidade mesmo, assim, tem muitos casais que se separam, porque fica muito difícil. E a gente estava ali, firme e forte, né? Até porque tudo tem horário, né? Tem que ter horário. Isso que é difícil, né? Então, você tem que tomar medicação, você tem que fazer tudo ali, injeção. Tem uma caixa enorme, cheia de injeções, assim, que a gente tinha. Eu sempre tive medo de injeção. E seu esposo que aplicava em você? Ele que aplicava. Legal. Ele que aplicava, porque eram 3, 4 por dia. Então, tinha os horários certinhos ali, tudo. Mas aí chegou uma hora que os médicos falaram, não dá, a gente está perdendo tempo aqui e nós mulheres temos prazo de validade. Né? Os médicos, você foi em vários? Fui em vários. Aqui em Campo Mourão eu fui nos 4, 5, lá em Maringá também fui nos 2, 3, até que eu cheguei num médico que esse abraçou a gente mesmo e foi a luz no fim do túnel, o Dr. Vinícius Stavinsky. Ele é maravilhoso, assim, é um médico. As minhas amigas, as minhas seguidoras que vêm perguntar, eu sempre indico ele porque o tratamento totalmente humanizado mesmo. Olha. Porque mulheres tentantes, vocês sabem o que eu tô falando, a gente fica muito dolorida, a gente fica muito machucada. E quando vem um médico e trata a gente com dignidade, não só mais um cheque em branco, porque é muito caro. Sim. A gente se sente abraçado. Nós, como família, nos sentimos abraçados. E eu acho que também isso fez a diferença. Você sabe quantos que vocês gastaram no total? Olha... É que tem as vacinas, teve, tem medicação. mas assim, entre medicamentos, falando só nas fertilizações, fora todo o restante do tratamento. Mas só em fertilizações in vitro, acho que foi na base, isso lá em 2017, 2018, na base de uns 60, 70 mil reais. Porque esse médico, o Dr. Vinícius Stavinsky, ele cobra um valor justo. Legal. Os outros médicos... porque a média é de uns 20, 25 mil, né? 40 mil, a média. E com ele, na época, ficou em média 15 mil reais. Então, Nossa. A diferença foi muito gritante, né? Mas eu fiz uma vez, não deu certo, a primeira, né? Aí, com o Dr. Vinícius, eu fiz 2. Quando eu estava me preparando para a terceira com ele, eu lembro certinho que eu liguei para ele e falei, doutor, minha menstruação não vem, né? Eu quero fazer logo essa fertilização, quero aproveitar que a gente está bem, a gente está num tempo legal aqui em casa e tal. E tem um remédio que às vezes você toma que ele faz com que a menstruação venha mais rápido. Ele falou, compra o remédio e toma. Ele falou assim, você tem ovário policístico, então você deve estar com um atraso devido ao ovário policístico. Eu comprei o remédio, coloquei na cabeceira da minha cama e eu não tomei. Falei assim, já é tanta química, já é tanto fármaco que a gente tem que tomar. Eu falei, deixa quieto. Esperei 5 dias, não veio. Fiz um teste de gravidez de farmácia, deu negativo. Eu falei, não, vou tomar esse negócio. Não aguento mais. Peguei, tirei o comprimido. E quando você foi fazer esse teste? Nossa, eu tava morrendo. Você se achou louca, alguma coisa assim? Sempre, né? Todo mês, atrasava meio-dia, eu já queria fazer teste, entendeu? Porque você fica naquela expectativa. E é muito dolorido, porque a gente já tinha ali quase 7 anos de casado e a pressão vem, e aí, não vão ter filho? Já tá na hora. Aí você fala, tô tentando há um bom tempo. Então, assim, são frases que a gente recebe que para quem tá perguntando, às vezes não pode ser nada, mas para quem tá recebendo, dependendo da situação, machuca demais. Ou se não, relaxa que você engravida. Esquece que você engravida. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Muitas vezes quem fala não fala por mal. Sim.
Mas às vezes é melhor ficar quieto, né? Do que falar algo nesse sentido assim e acabar machucando a gente, porque a gente fica muito ferido, a gente fica quebrado mesmo, sabe? Mais uma vez eu não tomei o remédio. Esperei mais um tempo. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Era dia 27 de junho de 2018, estava no meio da Copa do Mundo. E nos dias que tinha jogos do Brasil, o Tribunal de Justiça alterava o horário nosso de expediente para ficar livre o período do jogo, né, na Copa do Mundo. Nesse dia nós trabalharíamos pela manhã. E eu estava sozinha em casa, meu marido tinha saído para estudar a Bíblia com uma pessoa que ele estava estudando. E eu acordei assim e falei, vou fazer um teste. Eu tinha uns testes bem baratinhos que eu tinha comprado. Falei, é baratinho mesmo? Do nada. Vou fazer esse negócio aqui. Fui lá, coloquei o negócio no copinho com xixi e fui fazer qualquer outra coisa, né? De repente eu olho, 2 palitinhos. Eu já tinha feito um teste que tinha dado negativo. E eu já estava com 15 dias de atraso quando eu fiz esse teste. E tinha dado negativo. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus! Como? Do que estamos falando aqui, né? Respirei fundo, tirei uma foto, mandei pro meu médico. Falei, doutor, procede? Aí ele falou, Thalita, faz um teste no bom que você tem, que é o Clear Blue. Tá aí com você. Faz. E eu não tinha mais xixi pra fazer. Eu tinha que beber água. Ó. Dá-lhe beber água, eu tinha que beber água. Fui lá e fiz. Positivo. Aquilo, eu tive mais de 40 negativos. Eu nunca tinha pego um positivo na mão. Foram mais de 40 durante 6 anos e meio, quase 7. E falar em 40 negativo, a gente tem que lembrar que a ansiedade para sair o resultado, né, mesmo que seja meio período, você não consegue fazer nada, não consegue comer, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Nada. Né? Então, assim, quando eu vi aquele positivo, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Foi uma sensação, assim, que eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que eu senti. E eu ainda estava sozinha em casa. Meu marido não tinha chegado, o Hugo estava fora. E aí, antes dele vir, eu pensei, nossa, eu quero fazer uma surpresa para ele, eu quero, sei lá, balões subindo, fogos de artifício, eu queria fazer um show pirotécnico. Ele chegou, não aguentei, eu taquei o teste na cara dele, assim, falei, olha aqui esse negócio, né? Olha, a gente tá grávido e tal. E aquilo, nós dois, assim, nós nos abraçamos, a primeira reação que a gente teve juntos foi ajoelhar e agradecer a Deus. Que bonito. Porque a gente não tinha perspectiva de uma gravidez natural. Nenhuma. Ainda mais por Eu tudo não que passou, tinha um né? ambiente propício para ter uma gravidez. É uma série de problemas assim que a endometriose me causava. Então, meu Você sentia endométrio muita era dor? nocivo. Eu sentia muita dor. Eu fui várias vezes internada no hospital por causa das cólicas fortes que eu tinha, da endometriose. E... Você teve alguma restrição em relação à comida? Sim, várias. Geralmente, quando a gente está em tratamento da endometriose, a gente tem que evitar todo e qualquer derivado de leite, glúten, assim, alimentos inflamatórios, né? Porque quanto mais inflamado tiver o meu corpo, Sim. mais aderência eu vou ter, que é a endometriose. Então, várias restrições, assim, alimentícias. E várias outras coisas também, né? O meu período menstrual era assim, era um martírio. Ficar de cama, eu não conseguia fazer nada, desmaiei, cansei de desmaiar na faculdade enquanto eu estudava, acordar no hospital, vomitar, de dor mesmo, de tanta dor que eu tinha. Era bem forte mesmo. Mas eu diagnostiquei... Ele chegou a grudar em algum órgão ou não? O intestino e a bexiga. Então, a gente teve que fazer uma cirurgia. E, graças a Deus, eu não precisei tirar nenhum pedaço do intestino, nada. Porque tem mulheres que chegam a ter que tirar. Dependendo da gravidade da aderência, tem que tirar pedaço do intestino. Na raspagem ali já resolveu. Isso. Foi raspagem e foi cauterização. Né? Cauteriza ali o local, ele não continua desenvolvendo. Né? E aí, a gente... Voltando ali à história do momento... Da emoção... Foi benção pura, né? A gente feliz da vida. Eu me lembro até hoje, a gente chegando no fórum de manhã
E a gente entrava e ia trabalhar direto, né? Meu marido entrou assim, bom dia pro segurança, bom dia pra zeladora e pra todo mundo. Eu falei, contém assim, não fala pra ninguém, né? Porque nós dois decidimos não contar pra ninguém, a não ser pra família, até pelo menos ali fechar as 12 primeiras semanas, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sim. Você pode ter um aborto, você pode ter muita coisa. E às vezes a dor de você ter que falar pra alguém que você perdeu o seu bebê, né? A gente, graças a Deus, nunca precisei dar essa notícia pra ninguém, mas eu sei que quem precisou foi muito sofrido. Sim. Então, a gente já vinha tão machucado de tanto tempo ali que a gente preferiu nos preservar. Mas assim que a gente pôde contar, a gente contou pro mundo inteiro, né? A tamanha alegria. Eu, na época, ali no final de 2016, início de 2017, eu me vi à beira de uma depressão, devido a tanto sofrimento, todo mês, porque todo mês eu vivia um luto. Todo mês eu vivia o luto do negativo. Então, é muito dolorido, né? Era uma cena que se repetia, né? Se repetia, era cíclico. Então, chegava ali próximo ao mês que eu tinha que fazer o teste devido aos tratamentos, eu já começava a sofrer. Eu sofria com a possibilidade do negativo, mesmo sem saber se ele viria ou não. Então, isso começou a ficar muito pesado para mim. Então, eu tentei achar uma forma de me curar. Além da comunhão com Deus, eu precisava de mais alguma coisa. Então, eu comecei a escrever. Então, eu tenho um blog. Que legal! Esperar o Quê? www.esperaroque.com.br. Ele está ativo ainda. Então, lá eu conto em detalhes, assim, muitos detalhes. Tem muita informação boa. Ajudei muita mulher que também estava na caminhada ali, às vezes um exame que eu fiz ou um tratamento que eu estava fazendo. Então, lá tá bem detalhadinho. Se alguém quiser, tiver curiosidade de ir lá dar uma lida, tem bastante conteúdo lá também. E aí, com o blog, meu Instagram começou a crescer. Com o início do blog, lá em 2017, eu comecei a postar tanto no Facebook quanto no Instagram, e as pessoas começaram a conhecer a minha história e começaram a chegar. Até então, Thalita Negri era meu Instagram. Então, no Instagram de 500, 600 pessoas que eu tinha, começou a crescer, começou a chegar gente e tal. E lá eu fui fazendo também o diário da gestação, e todo mundo sabendo a história que eu tinha pré-gestação, e daí durante a gestação, todo mundo chegou e começou a gostar, né, daquele dia a dia mais perto, né? Porque o Instagram tem essa questão dos stories que você vai mostrando. Sim, as pessoas me tratam como se me conhecessem pessoalmente, porque a gente tem essa sensação. Sim. Mesmo, né? As pessoas sonham com as minhas filhas, as pessoas sonham com a nossa família. É muito legal a gente saber, a gente receber isso, né? Mas a gestação estava indo maravilhosamente bem, né? Até o morfológico, que é aquele exame que a gente faz ali nas 22, 23 semanas. E aí que começa a parte 2 da minha história. A gente fica para trás a Thalita tentante e começa a Thalita mãe especial. Numa sexta-feira de outubro, eu lembro assim as datas, eu lembro os dias porque são coisas que me marcaram muito, né? Era uma sexta-feira chuvosa. E todos os outros exames de ultrassom, o Hugo sempre podia ir comigo. Nesse dia em específico, ele não conseguiu sair do trabalho. Quem foi comigo foi minha mãe. E a gente estava naquela ansiedade. O morfológico é o exame que o bebê é virado do avesso pelo médico. Ele mede tudo, até o tamanho do ossinho do dedo e tal. E ele começou, a gente já sabia que era Vicky, né? A gente já sabia que era uma menina. E começou a fazer os exames e vai para lá, mede fêmur, mede tíbia e tórax, né? E de repente eu vejo que ele começa a ficar muito na cabeça dela. E mexe para lá, e mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. E muito tempo, assim. Eu sabia que era um exame demorado, cerca de 20 a 30 minutos, mas a gente já estava há 40 minutos ali e ele focado na cabeça da Vicky. Mas até então, a gente não entende muito dessas coisas. Sim. Até então, para mim, o que ele estava vendo, estava só sendo cuidadoso.
Daí eu lembro que ele falou assim pra mim que eu teria que voltar dali a 15 dias, porque teve uma parte que ele não conseguiu ver bem devido à posição que a Vic tava. Tudo bem. Desci lá no local dos exames para pegar o meu laudo. Quando deu uns 10 minutos, a secretária dele desceu lá e pediu para eu retornar. Ela falou assim, ele quer te ver de novo. Às vezes ele sabe que eu não moro aqui em Maringá, que eu fazia todo o meu pré-natal em Maringá. Às vezes ele quer aproveitar que eu tô aqui e vai que a neném mexeu. E ele foi direto na cabeça dela, de novo. Aí depois de uns 5 minutos, assim, ele falou, Thalita, você sofreu algum trauma na gestação, algum acidente, alguma coisa, caiu, alguma coisa bateu na tua barriga? Eu falei, não, doutor, por quê? Ele falou, então, porque eu tô vendo uma imagem aqui que eu não tô acostumada a ver, não vejo nos morfológicos que eu faço. Eu não sei se é uma hemorragia, a hora que ele falou hemorragia já, né, ele falou, não sei se é uma hemorragia, não sei se é uma malformação, mas é algo que eu não tô acostumada a ver. Aí, nisso ele falou olhando pra tela. Aí ele soltou o negócio que ele tava mexendo, virou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu ia pra São Paulo, ou ia para Curitiba, fazer algum exame mais específico, porque o que eu tô vendo aqui não é costumeiro. Nossa, eu falei, seu coração eu quase fiquei em choque, pela né? boca. Eu fiquei em choque. A minha mãe, eu pensei que ela ia desmaiar naquele momento ali. E eu falei, doutor, mas é sério? Ele falou assim, eu prefiro que você vá fazer o exame. Ele não falou nem que era sério, nem que não era. E aí, simplesmente, ele saiu da sala e ficamos eu e minha mãe, assim, em estado de choque. A hora que eu tava descendo as escadas para ir pro carro, eu entrei em desespero, porque eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? E eu lembro que eu liguei pro Hugo, eu falei, Hugo, dá um jeito, empresta o carro de alguém, porque eu tava com o carro em Maringá, eu falei, empresta o carro de alguém, vem pra cá, porque deu ruim, né? Vem pra cá, e eu não consegui explicar de tão nervosa que eu tava. Hoje eu falo até um pouco mais tranquila, assim, eu consigo falar a respeito, né? Mas no dia, assim, eu não conseguia pensar em outra coisa e falar assim, por quê? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Do que a gente está falando? Será que minha filha vai continuar viva? Será que ela vai morrer? Porque eu não tinha resposta nenhuma naquele dia. E como foi você e Deus nesse momento? Foi uma briga, hein? Falar que foi uma briga boa. Porque eu questionei mesmo a Deus assim. Eu falei, por que, Senhor? O que eu fiz? O que nós fizemos como família? Né, foram... Eu não conseguia desvencilhar todos aqueles anos de sofrimento, né, e de expectativa e de espera. Eu fui uma pessoa que desde criança sempre quis ser mãe. Minha mãe contava assim que quando eu era pequenininha, ela perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava mãe. Eu não falava uma profissão. Eu falava, eu quero ser mamãe. Então, eu sempre foi um sonho muito grande a maternidade para mim. Só que todo mundo sonha um filho perfeito, ninguém deseja ter um filho atípico, né? E daí quando chegou nessa situação, eu me vi assim, abandonada por Deus. Foi essa a sensação que eu tive. Eu me senti literalmente abandonada por Deus. E eu chorava muito, eu vim chorando, de Maringá até Mamborê, 2 horas, assim, chorando sem parar. Aquele final de semana foi um final de semana... Quem dirigiu? O Hugo. Em Maringá... Ele conseguiu te buscar. De Maringá, minha mãe mora em Ivailândia. De Maringá até Ivailândia, eu dirigi, porque minha mãe, coitada, minha mãe não teve condições também. Ela ficou muito nervosa, muito abalada. Então, ela andou ali dentro de Maringá, mas na saída de Maringá eu que peguei o carro, porque ela também não conseguia. Mas depois, daí, a gente voltou para Maringá para tentar fazer mais um exame, mas acabou não dando certo, porque a Vic se mexeu muito, então não deu para ver nada. E depois ele voltou dirigindo. E foi um final de semana no qual nós dois, assim, juntos, sozinhos, ficamos ali questionando. Acho que essa é a palavra, nós fomos questionando a Deus.
Mas eu falo que naquele momento a gente teve o silêncio. Eu não senti Deus respondendo nada para nós. Nós tivemos o silêncio de Deus. E foi dolorido. Foi dolorido ter esse silêncio. Mas aí no domingo à noite, enquanto eu estava ali, eu estava tomando banho e comecei a conversar com Deus e comecei a passar a mão na minha barriga e comecei a conversar com a Vicky e me veio na cabeça assim, confia. Confia. Porque o que eu tenho preparado para você é muito maior e muito melhor do que você possa imaginar. Pode ser difícil, mas confia. E Hugo estava no escritório, eu lembro que eu saí do banheiro, me vesti, fui lá no escritório, sentei. E daí eu falei para ele assim, eu falei, Hugo, a gente nunca vai entender os propósitos de Deus. Aqui nessa terra, não. Mas tem. Independentemente de como for a Vicky, ela é nossa filha, ela é o nosso presente e Deus preparou ela para nós. Antes mesmo de nós amarmos a Vicky, Deus já amou antes. Ele já conhecia ela antes da gente saber que era a Vicky que ia vir. Então, a gente só basta confiar. E aí foi seguindo a gestação. A partir dali eu nem olhei mais laudo Vocês de não ultrassom. foram para São Paulo? Não, a gente decidiu não ir. Conversa com o meu obstetra, ele falou, Thalita, agora não tem o que fazer. Quando ela nascer, aí sim. Mas por enquanto não tem intervenção nenhuma que a gente possa fazer. Então gasto, exposição desnecessário. Então continua fazendo o pré-natal aqui, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo o desenvolver, o desenrolar disso tudo aí. E aí, na hora que ela nascer, a gente vai estar preparado para fazer o que for preciso. E aí nesse quesito, nós descansamos. A gente falou, não, então é isso aí, vamos fazer a nossa parte aqui, cuidar aqui. Quando ela nascer, outra história. Meu obstetra é o Dr. Weber Alexandre Sobreira, o anjo de Deus na Terra. É um ótimo médico, maravilhoso. Ele que nos acalmava. A gente saía das ultrassonografias assim, com a cabeça desse tamanho, porque a lista do que podia ser era gigantesca. Síndrome de tudo quanto é tipo, e que, sabe? Então, a gente saía de lá desesperado. Chegava no doutor, ele nos acalmava. Ele vinha como um abraço mesmo, assim, falava, calma, vamos acompanhar, sabe? Então, ele realmente nos acalmava, tanto eu quanto meu marido. E foi mesmo, assim, o nosso anjo. E aí, a Vicky nasceu, né? Ela nasceu de 38 semanas. Eu queria tentar um parto normal, porém a minha placenta madurou muito rápido. Então, eu já não estava passando mais tantos nutrientes para ela. Então, por isso que a gente teve que interromper antes. Ela nasceu pequenininha. Nasceu com 41 centímetros, 2,375, bem pequenininha. E aí, no nascimento, foi constatado a microcefalia, devido ao não desenvolvimento cerebral adequado, né? A gente tinha uma suspeita ali nas últimas semanas, mas no nascimento foi confirmado. Esse parto foi também recheado de emoções, porque a forma como as imagens cerebrais da Vicky estavam nos exames era algo que não tinha na literatura médica. O Dr. Weber, ele é médico, professor lá no Albert Einstein. Então, ele conversou com vários colegas dele lá sobre o caso da Vicky, levando imagens, levando tudo que ele tinha de dados, e nenhum conseguia enxergar do que se tratava. Nossa. Né? Então, assim, a gente não sabia o que esperar no nascimento da Vicky. Eu não sabia se ela ia nascer morta, eu não sabia se ela ia nascer viva e morrer, eu não sabia se ela ia nascer viva, ficar algumas horas viva, alguns dias e depois morrer. A gente não sabia com o que estávamos lidando. Porém, ela nasceu,
não chorou na hora, isso foi desesperador para mim. Eu sabia que talvez os neném não choram e tal, mas a gente fica, Sim. né? Esperando o chorinho, né? Até que ela deu um chorinho bem fraquinho, assim. O Hugo participou Tava comigo do lado. E eu chorava mais do que ela, porque eu tava desesperada. Aí a médica veio, trouxe, mostrou ela pra nós. Bonitinha, pequenininha, lindinha. E ela não precisou ir direto pra UTI. Ela ficou no berçário em observação. Isso pra nós já foi uma vitória, Sim. né? Porque a parte mais mal formada do cérebro da Vicky é o cerebelo. O cerebelo é aquele 8 que nós temos bem nessa região aqui. E ele controla as funções vitais, dentre elas a respiração. Então, o nosso maior medo é, será que ela vai conseguir respirar? Né? Porque quando ela está na barriga, ela tem ali o cordão umbilical que a mantém viva. Na véspera, ela nasceu no dia 6 de fevereiro. Eu faço aniversário dia 5. O meu aniversário foi terrível. E a gente não contou pra ninguém da Vicky. As únicas pessoas que sabiam era a minha mãe e a minha sogra. E o meu cunhado, porque ele é médico neuro. Então a gente trocava ideia com ele. E aí meus irmãos, eles fizeram uma festinha surpresa pra mim, eles sabiam que a Vicky... Por que vocês não contaram? Nós decidimos não contar porque, primeiro, a gente não sabia com o que a gente estava lidando. Então eu tinha certeza absoluta que muitas pessoas iam chegar pra nós perguntando: ah, mas o que aconteceu? E a gente não ia saber responder. Então a gente ia sofrer mais do que a gente já estava sofrendo. Então nós resolvemos preservar isso para nós. Entendi. Até a gente entender o que seria. Sim. Né? O que seria, como a Vicky seria, né? Então só ali minha mãe, minha sogra e meu cunhado, só nós que sabíamos. E eu chorei a noite inteira de pavor. Acho que eu estava apavorada, porque eu pensava assim, na minha barriga ela tá segura. A hora que ela sair, eu não sei o que eu posso esperar. Eu não sei, né? Mas ela tinha que sair, né? Ela tinha que sair. E saiu. E eu dei mamar pra ela no peito. Só que, infelizmente, depois ela teve a primeira apneia, que é a falta de oxigênio mesmo. Ela não conseguiu respirar. Então, ela teve que descer pra UTI entubada. A Vicky nasceu no Hospital Santa Casa, em Maringá. E profissionais excepcionais, né? Assim, nos atenderam, nossa, da faxineira até o médico diretor, assim, todos com um padrão de educação, de gentileza, maravilhoso, assim. Eu agradeço muito ao hospital, à equipe da UTI, à equipe da enfermaria, depois quando a gente subiu pro quarto. Mas ela teve que ir para UTI, entubada. Na Santa Casa mesmo? Na Santa Casa. A gente optou pela Santa Casa porque tinha UTI NEO, né? Então, a gente tinha algumas opções de hospitais ali e a gente acabou optando pela Santa Casa. Foi a melhor escolha, porque ela não precisou esperar a vaga, né? Ela tinha a vaga dela ali. Às vezes, se ela precisasse esperar, não sei se ela resistiria, né? E eu lembro quando a gente desceu para vê-la lá na UTI, ela só tinha respiração mecânica. E eu perguntei para a enfermeira se ela estava sedada. Quando ela falou que não, eu entrei em desespero, de novo. Porque ela estava morta. A minha bebezinha estava morta, né? Ela não tinha vida ali, era a máquina que estava respirando por ela. Sim. E a primeira reação que eu e meu esposo tivemos foi cantar uma musiquinha que a gente sempre cantava para ela enquanto ela estava na barriga. E a gente cantava todos os dias que a gente ia visitá-la na UTI. Qual musiquinha que é? É Pingo de Chuva, não sei se vocês conhecem. Se algum dia você ver um pinguinho de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer.
Não há outra igual a você, nenhuma outra igual a você. Deus a ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus a ama assim como é você. Meu Deus. Eu me emociono porque a gente cantava isso pra ela todos os dias. E a Vicky, milagrosamente, saiu do tubo com 14 horas. 14 horas. Ela era uma criança que ia ficar entubada por pelo menos 15 dias. Era o que os médicos falavam pra nós. Ela usava muito oxigênio? 100%. 100%. Ela ficou 100% as 3 primeiras horas. E depois ela foi, ela não cansava mais, então eles foram diminuindo. Já no outro dia de manhã ela acordou, ela não estava mais em coma, né? E eu lembro que a gente chegava todos os dias lá às 9 horas da manhã, depois que eu tive alta, né, do hospital, e saía de lá às 10h30, 11 horas da noite. Porque durante o dia era o meu leite que ela tomava. Então eu tirava o meu leite todos os dias, de 3 em 3 horas, para poder passar para ela pela sonda. E você conseguiu ainda ter leite, né? Porque no momento desse... Foi Deus. Foi Deus. Meu leite não secou, pelo contrário, eu tinha leite assim. Eu falava, isso aqui é amor líquido para você, filha. Então, todos os dias a gente chegava às 9, porque tinha conversa com o médico para saber das últimas 24 horas. E todos os dias os médicos falavam, eram uníssonos. Pais, se preparem para muitos dias, meses de UTI. Porque bebês com microcefalia, com as malformações que ela tem, são bebês que demoram a desmamar do oxigênio. Então, se preparem. Então, eu via isso todos os dias. Eu achava assim que a gente ia sair do hospital a Vicky com quase 6 meses. Era essa a perspectiva que a gente tinha, né? Que é o normal, digamos. É o normal. Assim. Muitas crianças prematuras, que nem são tão prematuras de 28, 29 semanas, ficam muito tempo, né? Só que a Vicky, surpreendentemente, cada dia ela tinha uma surpresa diferente, assim. Ela chorava muito, porque ela queria ficar no colo. Então, as enfermeiras se revezavam. A sapequinha passava de colo em colo, às vezes à noite, quando eu não estava lá. E do tubo ela passou para o BiPAP, que é aquele aparelhinho que fica ali, mas também com oxigênio. Só que ela tirava. O negócio nunca estava no lugar. E ela conseguia respirar sozinha, né? Deu alguns sustinhos na gente, né? Mesmo depois com o CPAP. Só que assim, ela foi melhorando. Até que chegou o dia que a gente chegou para visitar, para passar o dia lá com a Vicky. Ela tava sem nada, tava só com aquele caninho, né, de oxigênio que às vezes a gente coloca quando vai no hospital. Sim. Ou, né? Isso com quanto tempo? Isso com 8 dias 8 de UTI. dias. E aí já era o CPAP, não era nem o BiPAP mais, que daí ele é um pouco mais fraco o oxigênio. Do lado, assim, dela, na caminha dela, e a enfermeira chegou brincando e falou assim, eu coloquei aqui do lado para ameaçar a Vicky, que se ela fizer bagunça de novo, a gente vai botar o CPAP nela de novo. Então é ameaça. E daí eu lembro que a médica falou assim, nós tiramos, porque ela não deixava, ela ficava puxando o tempo todo. Então, a gente tirou, ela vai ficar 24 horas sem e a gente vai acompanhar os parâmetros dela. Se ela ficar bem, a gente acompanha mais 48 horas e talvez vocês podem receber uma surpresa. E a gente, tá bom, não vamos nos empolgar tanto, mas claro, ficamos muito felizes. Não tem como, né? Você passar
a vida de UTI é muito difícil, né? Porque se acontece uma intercorrência, se acontece qualquer coisa lá dentro, todo mundo tem que sair para eles resolverem o que está acontecendo lá. E se está acontecendo alguma coisa lá dentro, ninguém entra. E ninguém sabe com quem que tá acontecendo. E teve um dia que estava acontecendo e a gente ficou mais de 1h30 e eu entrei em desespero. Porque eu pensei, e se for com a Vicky? Né? Graças a Deus não era com uma outra criança, mas também foi resolvido, estava tudo bem. Porque a gente fez amizade ali, né, com as famílias de UTI. Nós nos víamos todos os dias, é um berço do lado do outro, né, uma estação do lado do outro, então você acaba fazendo... E a espera na recepção também, né? Sim, a gente acaba, né, tendo vínculo ali, são as mesmas dores, né. Mas um sábado de manhã, a gente resolveu ir à igreja. Fazia tempo que a gente não ia, porque estava o tempo todo dentro do hospital. E o Hugo falou, Thalita, vamos. Eu não queria, porque eu queria estar lá no hospital. Mas eu falei assim, vamos, nem que for só um pouquinho a gente vai. Mas a gente chegou na igreja, eu sentei no banco, eu não consegui. Eu estava muito agoniada, não sei, eu não estava em paz, eu não estava conseguindo ficar ali. De repente eu pego meu celular na mão, tinha 3 ligações da Santa Casa. Meu Deus. Aí eu falei, Hugo, vambora, aconteceu alguma coisa, vamos embora. E a gente lá em Maringá frequentava a igreja central de Maringá. E da igreja central até a Santa Casa, dá ali 10 minutos mais ou menos de carro, se não tem trânsito. O Hugo fez aquilo em 5 minutos. Nossa. Porque a gente ficou desesperado, né? E fomos correndo lá para a UTI. Quando a gente chegou, a enfermeira recebeu a gente com um sorriso enorme. Ela falou assim, nossa, que bom que vocês chegaram, a Vicky vai ter alta. Essa frase, a Vicky está de alta, foi algo assim que... Isso é um fardo das costas. Né? Eu falei, meu Deus, ganhamos a alta da UTI, vamos subir pro quarto. E agora é com a gente também, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, me deu um certo desespero, porque lá eu sabia que tinha 12 enfermeiras cuidando Qualquer dela. coisa era na hora, né? 24 horas por dia. No quarto era eu e meu marido, né? Mas, graças a Deus, a Vicky foi... A primeira noite ninguém dormiu, né? A primeira noite ficou os dois, assim, no monitor, vendo se ela tava oxigenando bem no sangue, ali, né? Mas a gente, com 34 dias de hospital, a gente teve alta. Então, assim, foi 1 mês de hospital. Com toda coisa que estava envolvido com a Vicky, foi 1 mês de hospital. E desde a alta hospitalar, a Vicky vai fazer 3 anos agora, dia 6 de fevereiro, nós nunca mais precisamos voltar para o hospital para ser internado. Sabe? Você ia perguntar, desculpa. Pode perguntar, depois eu continuo. Ela não precisou fazer nenhuma cirurgia, nada? Nada. Aquela válvula que normalmente colocam? Essa válvula é quando junta líquido no cérebro. Que daí de uma microcefalia, pode virar a hidrocefalia. Que daí os bebês ficam com a cabeça grande. Aí você coloca uma válvula para drenar esse líquido. Isso. A Vicky não tinha. Né? A Vicky ela tem uma microcefalia de causa não definida. Existe uma suspeita do vírus citomegalovírus, que é tipo uma herpes, que a gente tem. Eu tenho, você deve ter, as meninas devem ter aqui também. É latente. Às vezes ele se manifesta, às vezes não se manifesta. Eu não tive nenhum sintoma. O citomegalovírus, o sintoma dele pode ser uma gripe, uma febre. Eu não tive nada durante a gestação toda. Meus exames estavam todos certos. Só aparecia o registro, tipo, que um dia eu tive contato com o vírus. Mas no último exame, aqueles exames de sangue que a gente faz para o parto, apareceu um pouquinho alterado o registro dos anticorpos, né? E aí eu achei estranho aquilo. Eu falei, doutor, mas olha aqui. Ele falou, Thalita, mas olha todos os seus outros exames, não tem nada. Isso aqui é só um registro. Então, pro meu médico obstetra, não é citomegalovírus. Para neuropediatra, as características das malformações cerebrais são de citomegalovírus. Ela tem calcificações e partes mal formadas.
Então ela falou assim, isso aqui é característico de citomegalovírus. A gente descartou alguma síndrome, porque nos exames que nós fizemos, genéticos e cariótipo e tudo mais, não apontou nenhuma. E também não é algo genético, porque os médicos falam, geralmente, quando é algo genético, sempre vem outra coisa acompanhada. Ou um lábio leporino, ou um membro mal formado, ou um problema no coração, Entendi. ou um problema no rim, sabe? Ou um dedo do pé grudado, sabe? Alguma coisa nesse sentido sempre vem junto. Questão do excesso de hormônio, das fertilizações, essas coisas não tem Também nada a ver. Não. Também não. É a primeira pergunta que eu fiz. Falei, doutor, mas e os tratamentos? Ele falou, não, na época que você engravidou, aqueles hormônios que você havia tomado lá atrás, você já tinha eliminado. E mesmo se eles tivessem, se fosse assim, toda a fertilização in vitro, as crianças nasceriam, haveria uma grande incidência, né, nas gestações provenientes de fertilizações de crianças com algum problema nesse sentido. Então também foi descartado. Então a gente não sabe, né, o que aconteceu ali para que a Vicky nascesse com a microcefalia. E aí, a parte 2 do Acalma Meu Coração, no questionário a Deus, porque eu não vou falar que é uma vida maravilhosa, que eu sempre tô bem, que eu sempre tô feliz. Eu tento levar a vida mais positiva possível, mas Sim. nem sempre, né? Os 6 primeiros meses de vida da Vicky foram como de criança típica. É claro, a gente percebia o atraso no desenvolvimento motor dela, né? A criança ali no seu primeiro mês de vida, ela já tem um certo controle no pescoço, já começa a ficar mais firminha. A Vicky não, né? Mas tirando isso, a Vicky não ficava doente. A Vicky mamava no peito normalmente, né? Ela mamou no peito. Só um parênteses, o dia que ela foi mamar no peito a primeira vez dentro do hospital, depois de todo o ocorrido, tinha cerca de 8 pessoas dentro do quarto, entre fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, porque ela tinha uma missão muito difícil, que era respirar, sugar e deglutir ao mesmo tempo. Que isso para nós é tão comum, para ela era um negócio assim, né? Então, eu tive um certo trabalho ali no meu início da amamentação, porque ela ficou 30 dias recebendo pela sonda. Então, ela não tinha fome. A barriguinha dela enchia sempre porque a gente empurrava o leitinho ali pela sonda e a barriguinha estava cheia, não tinha esforço nenhum. Quando ela teve que começar a mamar sozinha, então foi meio difícil. Mas depois e ela nunca rejeitou? Não. O leitinho, mesmo sendo pela sonda, Nunca rejeitou. Ela sempre aceitou muito bem, assim. E isso já mostrava para nós que ela não tinha nenhum problema estomacal, né? A parte gastro dela era perfeita, né? Então, depois que ela engrenou na amamentação, foi embora. Mamou até 1 ano e meio. Com 6 meses e meio, ela teve a primeira crise convulsiva. Aí começou Aí começou a parte difícil mesmo da maternidade atípica. Porque a gente sabia que ela podia vir a ter crises convulsivas, né? A Vicky não tem cérebro praticamente. Se você vê a ressonância dela, é pouquinha coisa, assim, que é cérebro bom. O resto é tudo parte que foi severamente prejudicada. Sim, uma mancha preta, né? Exatamente. Que é cérebro que não tem como ser utilizado. E eu tava sozinha mais uma vez. Eu tava dando comida para ela. Tava dando almoço. Nossa. E eu vi que ela ficou diferente. E quando ela era pequenininha, ela roxeava. Quando ela tinha crise convulsiva. E dali a gente começou, né, a fazer vários exames, e eletro e tal. E daí a gente viu que ela tinha epilepsia refratária, que é uma epilepsia de difícil controle. Ela tomava o Gardenal desde que nasceu. Aí tivemos que inserir mais um medicamento, que é o Keppra, que são medicamentos fortes. E hoje ela toma 4 medicamentos, que é o Gardenal, que a gente está tentando tirar, o Keppra, Depaquene, são todos medicamentos anticonvulsivos. E desde o início do ano ela está tomando o Canabidiol, que é proveniente da cannabis, a maconha, que é assim
É o dedo de Deus. Sério? É o dedo de Deus na vida da minha filha. Porque ela vinha de crises e crises e crises e crises, assim, fortes, várias no dia. Nesse meio tempo, ela desenvolveu também a síndrome do West, que essa é bem séria. São crises muito rápidas, que parecem um susto, mas são devastadoras. E se você não trata a tempo, a criança vira uma boneca de pano, ela perde tudo. Ela para de sorrir, ela para de comer, ela para de se mexer, ela para. Então, é muita história. Quanto tempo a gente tinha mesmo? A gente tem mais umas 5, 6 horas. Tá. Porque qualquer coisa a gente faz parte B também, porque é muita história. Vou pular essa parte. Fica para uma próxima, se você me convidar de novo. Não, mas pode contar. Não, essa síndrome de West, ela é muito séria. Ela é uma vertente da epilepsia, também de difícil controle. Então, nós fizemos um tratamento com ela com um medicamento que se chama ACTH. É um tipo de corticoide importado, injetável. Nossa. E nós ficamos 30 dias em Maringá no meio da pandemia, em abril de 2020, fazendo esse tratamento nela, que a imunidade dela vai a 0, ela fica imunodepressiva. Nossa. Então a gente fez esse tratamento porque nós tínhamos que tratar, porque a gente não podia perder tempo, mas ao mesmo tempo passando álcool 70 e que boa até no tudo, assim, na porta, no chão, todo dia, 3, 4 vezes ao dia. A gente... Sim, porque ela com a imunidade baixa. A gente não podia correr o risco. Correndo. Se ela pegasse uma gripe, ela podia ir a óbito. Então, assim, foi um tratamento maravilhoso que cessou o West, só que também a gente ficou, assim, com o coração na mão, né? Porque a gente não podia correr o risco, né? Não podia. Só o Hugo que saía quando extremamente necessário. Eu não saía para nada. A gente só ia até o local para aplicar o medicamento. A enfermeira vinha no carro, aplicava e a gente voltava pro apartamento, assim, porque é bem sério mesmo, né? Tem que ficar bem esperto nesse sentido, porque senão a criança pode ir a óbito. Mas tivemos sucesso. Então, fizemos os exames. Não aparecia mais, porque para caracterizar a síndrome de West, a gente precisa ter 3 coisas. Os espasmos, né, que são as crises, atraso motor e a linha da ipsarritmia no eletro, que é a linha que demonstra as crises específicas da síndrome de West. E ela tinha os 3. Então, ela estava com o West ali. Se a gente não trata até os 2 anos, aí vira síndrome. Aí a coisa fica bem mais difícil. Eu conheço crianças que não tiveram sucesso nem com o corticoide comum, esse Predsim que nós conhecemos, nem com a CTH, e que infelizmente as crianças, elas perdem tudo assim mesmo. É bem triste, né, a situação, porque é algo que também foge ao controle, né? Você não tem como controlar. Sim. Graças a Deus com a Vicky a gente teve sucesso, correu tudo bem. E só que fica inchada, tem fotos dela que ela parece uma bolinha, assim, porque muito corticoide, né? E as doses muito altas. Depois que a gente fez esse tratamento, junto ela tomava um outro remédio que chama Sabril. Esse são comprimidos, e esse remédio é muito forte. E quando você toma por muito tempo, ele ataca a retina. Então, ele te ajuda por um lado, mas te ataca pelo outro. A Vicky tem baixa visão. O nervo óptico dela é mal formado. Então, a gente já tinha uma criança com baixa visão tomando um medicamento que atrapalha ainda mais a visão. Sim. Então, a gente tinha que tirar aquele medicamento. Mas ele é um medicamento muito difícil de iniciar e mais difícil ainda de terminar. Porque a criança fica dependente. Então, nós começamos a administrar o medicamento em abril, né, quando ela começou o tratamento do West. Tentamos tirar 6 meses depois, não conseguimos, ela começou a ter muita crise por causa da abstinência do remédio. Voltamos à dose inicial. Tentamos de novo em novembro, mesma coisa, não conseguimos. Tentamos de novo em janeiro, não conseguimos. Aí foi quando eu falei com a médica, vamos tentar o canabidiol, porque
para tentar tirar. Sim. Né? E começamos a usar o canabidiol. Eu lembro que eu fiz um eletro nos primeiros dias ali, acho que ela estava com 10 dias de canabidiol e ela estava tendo muita crise mesmo. E eu tô até com o meu coração apertado. Mas como que é nesse momento da crise? Vamos desmistificar a crise epilética, né? A gente tem aquela imagem da crise convulsiva de televisão, que a pessoa se bate, baba, se contorce. Sim, existem pessoas que têm esse tipo de crise, mas é a minoria. A maioria das crises de crianças, né? Adultos já é um pouco diferente. Mas as crises generalizadas, geralmente as crianças ou só mexem um pouquinho a cabeça, ou a Vicky fica parada. Ela faz aquele reflexo de Moro, sabe? Que os bebezinhos fazem, recém-nascidos. Ela abre o bracinho e ela fica paradinha. O máximo que ela faz assim com a boquinha. Só. Ou estica uma perninha, ou ela fica meio rígida, mas ela fica paradinha. Ela não se mexe. Mas a gente, se ela tivesse aqui, talvez, tendo uma crise, vocês não perceberiam. Sim. Porque é muito sutil. A gente percebe porque nós estamos ali o tempo todo com ela, né? Então a gente vê que muda o padrão da criança. Então não tem barulho, não tem nada. Às vezes, ela, quando a crise vem mais forte, assim, ela dá um gritinho. Ela faz um sabe? Mas Meu Deus, não é como sempre. Que vocês dormiam? Ela não tem crise à noite. Ai. Dormindo, ela não tem crise. A gente ficava tranquilo por causa dos elétrons, né? Que daí mostrava pra nós que dormindo ela não tem crise. Ela tem crise acordada. Geralmente de manhã ou à noite. Então ela tem um padrão. A gente consegue conhecer quando pode vir uma crise. Olha. É bem interessante. Os médicos nos falam, nós, médicos, nunca conheceremos tanto seus filhos quanto vocês. Porque a gente está o tempo todo, o médico vê o quê? Uma vez a cada 3, 4 meses. Então, a gente começa a perceber padrões, né? Mas assim, a gente sabe que é uma crise... E você escrevendo? Escrevendo, contando. Vai sair livro por aí, hein, gente? Aguarde. Parte 1 e parte 2 da vida da Thalita. E tenho tudo isso registrado, tenho tudo isso escrito. Depoimentos. Isso ajudou bastante. Com certeza, me ajudou a me tirar do poço e ajudou muitas pessoas. O Instagram hoje, eu tenho mais de 26 mil seguidores, né? Então hoje eu tenho, isso é outra parte que eu ia falar do meu questionamento com Deus, que também foi uma virada de chave, que eu mudei a minha forma de questionar a Deus, que eu vou falar também que isso é muito importante. Às vezes a gente questiona a Deus da maneira errada. A gente tem que aprender a questionar da maneira correta. Eu recebo muitos depoimentos. Eu falo com gente literalmente do mundo inteiro. Eu converso com uma mãe italiana. Google Translator, ó. Nervoso. Eu converso com uma mãe italiana. Eu converso com uma mãe aqui da América do Sul. Argentina, México, Uruguai. A América do Sul é bem presente no meu Instagram. Eu converso com uma mãe russa. Eu converso com uma mãe da Rússia. Gente, é coisa de louco, assim. E recentemente... E você tem tempo pra isso? O que eu faço da meia-noite às 6? Dormir é pros fracos. E eu ainda trabalho, tá? Eu faço home office, mas eu trabalho. Tenho minha meta lá pra gente cumprir lá todo mês. Tamo lá, firme e forte. Mas assim, a que mais me marcou foi essa mãe da Itália. A filhinha dela é mais nova que a Vicky. Ela deve ter 1 ano e 9 meses, assim. A Vicky já vai fazer 3. E a Marta, a menininha, ela nasceu também com microcefalia. Só que ela nasceu com uma microcefalia um pouco mais severa no quesito crises. Ela tinha crises convulsivas desde que nasceu, assim, bem sério. E ela veio falar comigo e um dia ela perguntou pra mim como que eu fazia para amar a Vicky. Nossa. Porque ela não conseguia amar
a filha dela. Quando eu li isso, é muito forte. Eu não acreditei, porque eu falei, gente, ela já tinha um outro filho típico, mais velho, e aí a Marta nasceu. E eu falei, meu Deus, me ajuda agora. Me ajuda agora a saber o que falar para essa mãe. Porque se ela teve coragem de mandar isso para mim é porque ela tá sofrendo muito. E eu dei uma zapeada ali no Instagram dela e realmente só tinha foto do filho dela. Quando ela veio falar comigo, a Marta já estava com 6, 7 meses. Então, né, já tinha um tempinho de nascida. Não tinha absolutamente nada da Marta. Nada. Sabe? Ela só tinha um filho. Ela não tinha mais uma bebezinha. Então ali eu comecei a conversar com ela, comecei, né, a falar de Deus para ela. Os europeus, em sua grande maioria, são ateus, né? Ela é ateia. Então, pensa eu, uma cristã adventista do interior do Paraná, no Brasil, falando de Deus para uma mãe italiana que não queria amar sua filha. Eu falo assim que tudo aquilo que eu escrevi lá, até aprendi a falar italiano um pouco, né? Porque a gente começa a ter esse contato. Eu falo que não era eu que estava escrevendo ali, era Deus. Através do Espírito Santo, estava ali me inspirando para eu conseguir, de alguma forma, mostrar para aquela mãe que existe sim amor na maternidade atípica. Sim. Né? Pode ser, a gente não sonha com isso, mas existe amor. A gente tem ali as nossas alegrias. E um dia ela fez um story contando da Marta e me marcou. E eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo ali. Uma sementinha foi plantada. Exatamente. E desde então ela começou a postar mais da Marta. Hoje ela tem um Instagram só da Marta e o Piccolo Mundo da Marta, né, que ela mostra o dia a dia das terapias e, né, os tratamentos e tudo da Marta. E eu tenho certeza que eu tenho participação nessa transformação dessa mãe. Que ela chegou um dia para mim e agradeceu. Ela falou assim, mudou a minha forma de enxergar a minha filha depois que comecei a conversar com você. Não. Aí agora vem a questão do questionar a Deus. Eu sempre falava assim, por que eu? Por que a gente? Por que comigo? Senhor, poxa, eu tô dentro da tua casa desde sempre, eu te adoro desde que eu nasci. Por quê? E eu tive o silêncio, lembra que eu falei que eu tive o silêncio? Eu ouvi a voz de Deus a partir do momento em que eu mudei a pergunta. Eu parei de perguntar por que eu, por que comigo, mas por que não eu? Por que não comigo? O que eu tenho de especial que outra mãe atípica não tem, que ela pode ter um filho especial e eu não posso ter? E outra pergunta, pra quê? Eu tenho certeza absoluta que a Vicky veio ao mundo para eu ajudar essas famílias, para eu chegar até essas pessoas, porque se eu não tivesse a Vicky como ela é, eu nunca chegaria até essa mãe. Não. Eu nunca chegaria até uma advogada do Rio de Janeiro que queria deixar o filho dela autista no shopping sozinho e ir embora. E ela veio contar isso para mim. E veio conversar comigo no mesmo sentido que essa mãe italiana. Como você consegue ter orgulho da sua filha? Você não sente vergonha dela quando você está com os teus sobrinhos em volta, todos perfeitos e típicos? Eu tenho vergonha do meu filho. Eu não quero sair de casa com ele. Se eu quero sair, eu quero largar ele em qualquer lugar. Como eu alcançaria mães como essas? Como eu levaria Deus para essas famílias? Como eu mostraria o amor de Deus? Porque Deus nos ama. Sim. Não importa se as coisas acontecem como a gente quer ou como a gente não quer. Não está na Bíblia que a chuva vem para os ímpios e para os bons? A chuva vem para todo mundo, a lavoura de todo mundo cresce. Não importa se você é bom ou se você é mau. Só que depende o que você vai fazer com isso. Sim. Depende como você vai conduzir a sua vida a partir do momento que algo não sai da forma como você quer. Né? Então, todo esse contexto da maternidade atípica tem um exemplo que... Tem um vídeo muito lindo no YouTube e uma amiga minha me mandou quando a Vicky nasceu e aquilo assim
mudou bastante a minha visão e aquele desespero inicial, porque é um mundo totalmente diferente, né? A maternidade atípica é um negócio muito louco. Enquanto você sai para levar seu filho no parquinho, eu saio para levar minha filha nas terapias, né? Essa é a vida de uma mãe atípica. Então, era um vídeo de um casal que descobriu a gravidez e começou a se preparar para ir para a praia. A gravidez significava a praia. Então, eles estavam pegando guarda-sol, cadeira de praia, maiô, sunga, protetor solar, óculos de sol, né? Toalhas. Aí, no meio do caminho, eles viram que a entrada da praia estava fechado. E eles obrigatoriamente tinham que desviar para a montanha. E nesse caminho da montanha, eles tiveram que deixar o chinelo, tiveram que trocar o chinelo pela botina, trocar o maiô e o biquíni pelo casaco, o guarda-sol pela a bengala para você conseguir escalar, né? Só que quando eles começaram a subir a montanha, eles viram que a visão era muito bonita também da montanha. A maternidade atípica é isso. Quando você está grávida, você se prepara para ir para a praia. Mas quando você se descobre uma mãe atípica, você vê que você não vai para a praia, você vai para a montanha. Uhum. É pesado, você tem que escalar, é sofrido, não tem nada plano. É subida. Só que conforme você está subindo, você vai chegando perto do céu e você vai vendo lá embaixo que as coisas da praia ficam tão pequenininhas perto da visão maravilhosa que você está tendo na montanha, que você vê que é tão bonito quanto. Hoje, eu tenho as duas experiências. Eu tenho a experiência da montanha com a Vicky e agora estou vivendo a experiência da praia com a Ana Luísa, que está no auge dos seus 8 meses. Eu tenho 2 maternidades. Eu sou mãe de primeira viagem 2 vezes. Eu sou mãe de primeira viagem da Vicky e mãe de primeira viagem da Ana Luísa, que é típica. E ver a interação entre as duas é algo divino. Saber que a Ana Luísa, conforme vai crescendo, ela vai vivendo esse mundo atípico e ela vai ter uma visão inclusiva que eu nunca tive. Que provavelmente você, Joel, nunca teve. E talvez não tenha, porque você não convive. É só quem convive com uma criança atípica, com uma pessoa com deficiência física, que sabe quais são as dificuldades existentes, né? Mas como eu estava dizendo, da montanha e a praia, agora elas se juntam. Para mim, que tem as duas experiências. Lá na montanha, eu olho lá para baixo para a praia e vejo que aquilo que eu sonhava quando eu queria a praia, mas eu vim para a montanha, agora eu estou realizando aqui na praia, com a minha filha mais nova. Mas nem por isso tira a beleza que é viver na montanha. Sim. Né? Então, nós temos esses altos e baixos. E eu falo que Deus está presente tanto nos altos quanto nos baixos. Mas você acha assim que a tua saída em relação a convívio com a família, né, até com o pessoal do serviço, as pessoas olham diferente, tem alguma atitude assim que não te agrada? Do nosso núcleo, ponto número 1, eu recebo muito essa pergunta. Como eu reajo quando eu percebo olhares de preconceito? Eu não percebo. Se tem, cara, que pena que você tá olhando com preconceito pra minha filha, entendeu? Eu não vou me incomodar com isso. Sabe, eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo tá na moda você reclamar, é porque estão tendo preconceito com meu filho, porque não sei o que, não sei o que. Existem casos, sim, em que é mais sério. Se aconteceu com a gente, eu não dei valor. Porque não é saudável pra mim. Não é saudável pra Vicky. Sim. Eu percebo, sim, olhares curiosos. Até porque ela é pura, né? Ela não percebe isso, ela não sente isso. É a né? gente... Eu acho que são os pais, às vezes, que colocam uma carga muito pesada, né, em situações assim. As crianças não têm essa malícia, eles não têm essa noção, assim, né? Cara, a Vicky é uma criança feliz. Se você der uma olhadinha lá no meu Instagram, você vai ver que ela tá o tempo todo sorrindo. É uma criança, assim... Eu acompanho, eu vejo ela com a Ana Lu fazendo
Exato. E ela é o tempo todo assim, sabe? A Vicky, quando chora, presta atenção, ela tá com alguma dor. Porque ela não chora, ela é uma criança assim, tranquila. Então, eu percebo olhares curiosos. Crianças geralmente vêm perguntar: por que ela fica muito com o olhinho fechado? Por que ela tem que ficar nessa cadeira? Por que sabe? Por que a cabeça dela é tão pequenininha? Eu explico, como se eu estivesse explicando para um adulto. Porque muitas vezes a gente fica querendo florear as coisas para as crianças. E como você faz? Eu falo, a Vicky é uma menininha como você, porém ela tem algumas dificuldades. Então ela não enxerga muito bem, ela não consegue ficar em pé, andar sozinha, ela não consegue brincar sozinha. Então eu preciso ajudar. E se você quiser ajudar, brincando com ela também, fica à vontade. Olha. Então ela fala assim, por que ela tem a cabeça pequenininha? Eu falo, porque ela tem microcefalia. Aí a criança fica com aquela cara, tipo, que bicho é esse? Aí eu explico, não, tem um negocinho que cresce dentro da nossa cabeça que chama cérebro. O seu cresceu bastante, normal, igual o meu, igual da sua mamãe, igual do seu papai. O dela cresceu pouquinho. E aí, como ele cresceu pouquinho, não precisou ter uma cabeça muito grande. Então a cabeça dela fica pequenininha para guardar o cérebro dela ali dentro. Pronto. Então tá bom, tia. Vamos brincar, Vicky? As crianças são puras também. Sim. Então, se você explica para ela realmente o que é, você fala, ela tem um probleminha. Se você só falar assim, ela tem um probleminha, a criança vai continuar com a interrogação. E ela vai crescer com aquilo na cabeça. A criança tem um probleminha. Ela não tem problema. Ela só é diferente. Isso mesmo. Né? Então, eu falo assim que muita gente reclama do preconceito, mas falta informação. Né? Dentro dessa vida atípica, né, de pessoas com deficiência, o preconceito é chamado de capacitismo. Tem vários vídeos que eu falo sobre capacitismo lá no meu Instagram. Para quem não sabe o que é capacitismo, é você colocar sobre a pessoa com deficiência coisas que ela tem total capacidade de fazer, mas fala assim, uau, o cara é cego e toca piano. Porque ele é cego e ele não pode tocar piano? Ou assim, se esse cara que não tem uma perna consegue correr uma maratona, eu também consigo. Ué, por quê? Só porque ele não tem uma perna? Mas hoje existem vários dispositivos que podem auxiliar. Sim. Né? Ou senão, coitadinha, nasceu com microcefalia. A Vicky não é coitadinha. A Vicky é uma criança. E eu tento proporcionar para ela todas as experiências que qualquer criança da idade dela tenha. Ela pula na cama elástica, ela pula na piscina, ela vai andar de bicicleta, entendeu? Eu tento proporcionar tudo que uma criança típica tem. Ela não é coitadinha. Sim. Ela tem as dificuldades dela? Tem, mas a gente adapta e tá tudo certo. Então, assim, só que eu não vou recriminar uma pessoa que não sabe. Sim. Eu vou informar, eu vou ensinar. E esse também é um dos intuitos do meu Instagram. Eu trago muita informação, tanto de terapias, de dispositivos que a gente tem muito modernos hoje ao nosso alcance, caríssimos. Porém, tudo dá-se um jeito, né? Porque tudo é caro. Tudo é muito caro. Mas tem as alternativas. Tem as alternativas, com certeza. Tem famílias que fazem aqueles de cano para a criança ficar em pé, faz andador de cano, faz os negócios. Todo mundo sempre dá um jeito. É só ter vontade. E criatividade. Eu acho que tudo dá um jeito aí na vida. Então, assim, quanto mais informação a gente trazer, mais inclusão nós teremos. É um jargão que eu sempre uso. Mais informação, mais inclusão. Sem informação, as pessoas vão fazer sem maldade, Sim. né? Mas vão continuar fazendo. Então, se a gente informar e trazer, as pessoas vão entender. Até porque aquelas perguntas que incomodam, aquelas perguntas que vêm num momento inadequado, é por falta de informação, Sim, né? sim. E eu sou uma pessoa totalmente aberta. Eu não vou ficar chateada se você vir e me perguntar sobre minha filha. Então, às vezes, alguém me vê na rua
e fica curioso para saber, cara, vem perguntar. Eu prefiro que venha perguntar, porque daí eu vou te explicar, eu vou te mostrar, eu vou te falar e você vai entender. E vai ficar tudo certo. Né? Vem me perguntar, não tenho problema nenhum quanto a isso. Vem me perguntar, que se eu não souber, eu estudo e venho e te trago a resposta. Ela faz muita terapia hoje? Faz bastante. Nós hoje estamos fazendo um tratamento em Tubarão, Santa Catarina. Nossa! É uma clínica de fisioterapia avançada. Na verdade, é multifuncional lá. E é a melhor do Brasil. Chama NeuroRehab Clínica. É assim, tudo que tem de mais moderno em reabilitação, você encontra lá. Profissionais gabaritadíssimos. A Vicky era uma criança que não tinha controle nenhum. Assim, nenhum de pescoço, de tronco, não ficava em pé sem aquelas talas extensoras. O cognitivo dela era bem delicado, assim, sabe? Ela não tinha muita interação. E nós começamos o tratamento lá em outubro do ano passado. Então, mês sim, mês não, nós estamos em Santa Catarina. Quanto tempo? 20 dias. Dá um mês, né? Contando com os finais de semana. Então, é bem puxado. Nós somos meio paranaenses, meio catarinenses agora. Estamos lá fazendo esse tratamento. E desde então, a Vicky é só uma crescente. Lá é geral. Geral. Fisioterapia motora. Aí tem a parte cognitiva, que envolve psicologia, envolve terapia ocupacional, fonoaudiologia. Aí tem a parte sensorial junto com a terapia ocupacional. Então, você encontra de tudo lá. De tudo mesmo, na parte de reabilitação. E aí, os equipamentos mais modernos que você pode imaginar é o que tem lá. Então, assim, é um esforço grande para nós, financeiro, porque lá é tudo particular. A gente tem uma ação judicial, né, tramitando, contra o plano de saúde, porém o plano ainda, né? Enfim, tá bem difícil sair, mas a gente tá dando jeito. A família ajuda, porque é caro, não é barato, assim, é bem valores altos, assim, média 20 a 30 mil por intensivo. Cada vez que a gente pisa lá. Só que, assim, cada vez que nós vamos e retornamos, a Vicky, ela tem mantido os resultados. Hoje, você coloca ela no andador, ela anda sozinha. Sim. Ela não fazia isso, entendeu? Hoje, você, apenas dando apoio aqui no quadril, ela fica em pé sozinha. Entendeu? Ela não fazia isso. Hoje, ela tem uma marcha, que é o andar, muito desenvolvida. Ela não fazia isso, sabe? E daqui de Campo Mourão, eu e mais uma família vamos para lá. Mais uma família. Somos em 2 famílias daqui de Campo Mourão. Eu fui, falei para ela, conheci a mãe e a criança, né? E falei, vai lá, faz uma avaliação, é legal e tal. E estamos lá. A gente alugou um apartamento lá em Tubarão. E daí o mês que a gente reveza, né? Cada mês uma família tá lá nesse apartamento. E a filhinha dela também. Meu senhor, a menininha daqui um dia tá correndo por aí, ó. Porque ela tem uma paralisia cerebral, é mais leve do que a Vicky. Mas ela está fenomenal, linda, maravilhosa, também lá na clínica. E a hora que você vê, né, a evolução, não importa o valor que pagou, o tempo que ficou. Fih, eu vendi carro, vendi casa, só não vendo marido porque eu preciso de... Mentira. Mas assim, a gente faz o que for preciso. Entendeu? A gente faz o que for preciso para manter lá na clínica, porque lá nós estamos tendo resultados. Resultados que não tínhamos até então, né? E aí muitas coisas nessa vida de fisioterapia e fono e terapia ocupacional, a gente acaba aprendendo, né? Eu falo que aqui eu sou fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, sou psicóloga, eu sou tudo da Vicky. Até porque tem tarefa para casa, né? Exatamente, e esse é o segredo. Não adianta nada... Se tem alguma mãe atípica aqui me assistindo, não adianta nada, você só levar
ter o filho lá na terapia, ficar 1, 2 horas e depois deixar ele deitado na cama o resto do dia. Não vai adiantar. Você não vai ter resultado. Ou se tiver, vai demorar muito para alcançar. Então, nós temos as nossas tarefinhas. Então, meu dia, faz as contas. Quantas horas tem? Eu tenho uma filha de 8 meses para cuidar que mama no peito. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu tenho um Instagram grande que eu tenho que produzir conteúdo para ele. Eu tenho que fazer exercício com a Vicky. Eu tenho que fazer tudo por ela, porque ela não come, não mama, não faz nada sozinha. Quantas horas tem meu dia? Ainda tem que dormir, às vezes, se sobrar um tempo, né? Cansei. É bastante coisa. Mas o Papai do Céu é tão poderoso que parece que meu dia tem 37 horas. Tem dias que eu não dou conta, não. Tem dias que a coisa desanda, assim, sabe? Mas tô viva, né? Tô viva, não tô doente ainda. Minhas menininhas estão bonitinhas, estão crescendo, ninguém se quebrou. Meu casamento tá em dia também, então acho que tá indo. E na casa é só você e seu esposo, ou tem alguém ajudando? Agora tem. Depois que a Nalu nasceu, aí ficou muito pesado, né? Pra eu fazer tudo sozinha. Eu tenho um anjo na nossa vida, que é a Gi. Tem 1 mês que ela tá com a gente. E é um anjo, literalmente, assim. Tem uma paciência com a Vicky, com as meninas. A Nalu não pode ver a Gi, que já ergue os bracinhos, já chama. Então, assim, tem a Gi que nos ajuda. Graças a Deus, fica lá com as meninas. Então, agora porque eu voltei a trabalhar, né? Minha licença acabou há 2 meses atrás, então eu precisava ter alguém. Porque eu tenho que trabalhar. Por mais que eu não tenha que cumprir o horário, né? Que o horário de trabalho do fórum é do meio-dia às 19h. Como eu faço home office, eu não preciso cumprir este horário de expediente, desde que eu faça a minha meta. Então, eu trabalhava. As meninas dormiam? Trabalhar. Tinha que fazer coisa? Trabalhar. Agora, como ela tá lá me ajudando, então eu consigo ter um período maior, aí eu consigo ter um descanso maior à noite também, né? Porque daí eu não preciso ficar trabalhando. Eu consigo dormir, eu consigo fazer as coisas um pouquinho mais de tempo. Aqui faltou ar. Pois é. É bastante coisa. Mas assim, essa não é só a minha realidade não, tá? E eu dou graças a Deus porque eu consigo continuar trabalhando. Porque é uma fonte a mais de renda. Tem muitas mães que têm que abandonar o trabalho, porque daí não dá certo mesmo. Não são todas que têm esse privilégio que eu tive de conseguir o home office, né? De ter essa autorização para fazer o teletrabalho. O meu trabalho depende de um computador e uma internet. Existem outras mães que não. Então, eu sempre... mas você é muito guerreira, ainda continua trabalhando, nossa, coitada de você. Eu falei, gente, não, eu dou graças a Deus porque eu posso continuar trabalhando. Porque se eu tivesse que parar de trabalhar, é uma parte muito grande do nosso orçamento que faz falta nos gastos mensais da Vicky, que são altos, né? São muito altos. Então, a gente dá um jeito, sacode a poeira e mete bronca. Vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. E hoje, como que você olha para Deus? Cara, hoje eu olho para Deus como um cara que tá lá do céu me olhando e falando assim, filha, calma. Se você tivesse a mesma visão que eu tô tendo aqui do todo, você não faria nada diferente. Então, assim, não vou dizer que eu não tenho momentos difíceis. Claro que a gente tem, né? Uma frase que eu uso sempre é, se você tá feliz agora, aproveita. Seja feliz, agradeça a Deus, louve a Deus, porque vai chegar uma hora que vai dar ruim. Quando der ruim, calma, tenha resiliência. Se agarre ainda mais a Deus, porque vai passar também. Sim. Porque a gente nunca vai ser eternamente feliz aqui nessa terra, porque Deus está preparando algo muito melhor para nós. E hoje, eu olho Deus como o pai que olha para o filho e fala assim, tá ruim, mas te prepara, porque a Vicky já tá selada. Se você quer ver a Vicky correndo, pulando e brincando com todo o potencial que ela poderia ter, mas que o pecado desse mundo não deixou, se prepara, porque aqui no céu você vai ver. Então hoje, meu maior desejo é, cara, volta logo, para que Jesus volte logo, entendeu? Porque esse mundo aqui só vai de mal a pior. Isso aqui não vai melhorar. Não adianta achar que vai melhorar. Entendeu? Esse coronavírus aqui, gente, não vai melhorar.
Política não vai melhorar, entendeu? As coisas só vão piorar. Isso aqui é só o começo das dores, é o princípio das dores, assim como está lá em Mateus, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte com Deus, a minha vida espiritual, meu esposo, eu tenho que conduzir a Ana Luísa a amar Jesus, assim como a minha mãe fez, meu pai fizeram comigo quando eu era criança. E a Vicky, vamos seguir. Ela é por amor. Ela é por amor, né? A gente não sabe exatamente quanta compreensão ela tem. Eu conto histórias da Bíblia para ela, do mesmo jeito que eu faço com a Ana Luísa, eu faço com ela. Mas assim, eu tenho que fazer minha parte. Sim. E Deus sabe que eu tenho que fazer minha parte, peço forças a Ele, porque nem todo dia é fácil, né? Não é fácil a gente ter a comunhão com Deus, a gente quer dormir mais, a gente quer fazer as nossas vontades, né? Muitas vezes passa o dia, a gente não pega a Bíblia para ler, passa o dia, você não pega ali para estudar, mas eu peço perdão a Deus e tento no outro dia melhorar, e tento crescer, e tento mudar, porque é só assim que a gente vai alcançar o céu. É tentando cada vez mais melhorar e chegar perto daquele que criou a gente, que está só esperando para ter a gente para sempre no céu. Eu vou fazer uma pergunta de curioso. Pode fazer. Em questão de terapia, quando cai no sábado, vocês fazem normal? Não. Não? Aí não. Aí Guarda a gente não faz. 100% o sábado? 100%. 100%. Muita gente não entende o que é o sábado, né? Eu acho que quem não nasceu... Eu nasci guardando o sábado, né? Então, para mim, é algo muito natural. Chega a sexta-feira para nós é diferente. Ela tem uma sensação diferente. Porque eu sei que no sábado eu vou ter um dia inteiro para Deus. Eu vou esquecer se eu estou ansiosa com alguma coisa. Eu vou esquecer se eu tenho algo para resolver do trabalho. Eu vou esquecer das minhas vontades, né? A gente separa o dia de sábado, literalmente, para adorar a Deus nas suas infinitas formas. Adorar a Deus não é só ir à igreja, Sim. né? Adorar a Deus é você ajudar uma pessoa. Adorar a Deus é você contemplar o que Ele criou e que ainda está preservado para nós hoje em dia. Adorar a Deus é você poder estender a mão para alguém e falar, vem, eu te ajudo. Né? Isso é adorar a Deus. Ele falou, né? Visitar o que esteve preso, dar alimento àquele que não tem, né? Então, isso é o sábado para nós. E um exemplo muito legal que eu ouvi alguns dias atrás é que, para quem não sabe o que é o sábado, a seriedade do que é o sábado ou o sentimento do que é a espera do sábado todas as semanas, essa época que a gente está vivendo, que é o pré-natal, né, e a véspera de Natal, não fica diferente o clima? Sim. A gente não fica feliz, a gente parece que vai estar junto com a família, aquela coisa de trocar presente. Essa é a sensação da sexta-feira. E a gente tem isso toda semana. A gente tem isso toda semana. Toda semana eu sei que eu vou ter um momento que eu vou estar com a minha família. Eu vou ter um momento que eu vou dedicar totalmente a Deus e às coisas que Ele pede para nós. Essa sensação de alegria, acho que é essa sensação de Natal mesmo que a gente tem, da ceia de Natal, é o que a gente quer passar toda semana, da sexta para o sábado e o sábado em si. Mas a questão da terapia da Vicky, então, é por opção de vocês? Por opção da gente. Lá, por exemplo, na NeuroRehab, existem muitas famílias que no sábado fazem as terapias normalmente para terminar antes, para não precisar ficar os 30 dias por causa dos finais de semana. E foi nos ofertada essa opção, né? Mas a gente falou, não, a gente prefere então ir juntando e a gente repõe daí durante a semana. Até porque se você faz a terapia, você está ajudando a Vicky. Seria o mesmo princípio? Não, porque eu tenho outra opção, entendeu? E eu tô pagando por aquilo. Entendi. A questão do ajudar, por exemplo, como que eu posso te dizer? Tem uma pessoa que tá doente e a casa dela tá uma bagunça. Eu não vou limpar minha casa no sábado. Se eu não dei conta de fazer na sexta-feira, cara, fecha a porta e vai ficar ali. Eu não vou mexer.
Porque eu podia ter feito durante a semana. Se eu não dei conta, é porque eu não dei conta. Eu não vou fazer isso no sábado. Mas se você estiver doente, a tua casa tiver uma bagunça e eu precisar varrer quintal, lavar louça, lavar roupa, fazer o que for preciso pra você, eu vou fazer. Eu vou estar te ajudando. E não vou cobrar por isso. Entendeu? Entendi. Então pra você fazer o tira- bem para o próximo, isso nós fazemos sem problema nenhum. Agora, se eu for lá fazer tudo isso pra você, falar, a diária é R$120, tá? Cara, eu tô errada. Eu não posso cobrar. Eu tenho que fazer isso por amor a você. Por Entendi. amor à sua família. No caso da Vicky, eu tenho outra opção. Eu posso fazer no domingo, eu posso fazer na segunda, eu Tem posso uma fazer escolha, né? Eu tenho uma escolha, justamente. Entendi. Então, quando Deus pede para nós que nós guardemos o sábado, assim como está lá em Êxodo 20, várias outras partes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele pede para que esse dia seja separado, porque esse dia é santo. Ele podia ter parado a criação do mundo na sexta-feira, não podia? Ele já tinha criado tudo. A nossa semana podia ser de domingo a sexta. Não precisava ter o sábado. Mas ele, como Deus, decidiu criar o sábado, abençoar e santificar. E descansou. Deus cansa? Deus não cansa. Mas ele descansou no sábado. E ele deixou isso para nós como um presente. Porque o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é um presente que nós temos todas as semanas para Deus e para nós. E é muito bom. Eu tô até sem palavras aqui, sabia? Imagina! Ó, normalmente o pessoal aí faz pergunta, eu faço um monte de Tem pergunta. pergunta, gente? Mas você deixou a gente bem comovido mesmo, assim. É um lado positivo, né? Que bom. Porque é bonito você olhar para uma pessoa que realmente está cuidando do próximo, da mesma forma que Cristo cuidou da gente, né? E você enxergar essa beleza que poucas pessoas enxergam, né? A gente fala da Vicky, a pureza dela, a gente sabe que é por amor, né? A atenção que você tem que dar para ela, uma atenção... é uma atenção específica, uma atenção diferente? Não. Às vezes é a atenção de mãe para filha que muitas crianças normais não recebem essa atenção do pai, da mãe, né? E você acaba vivendo momentos com ela que muitas mães não vão viver, não vão sentir, né? E é bonito a gente ver isso, né? A gente escutar isso e ainda mais você levar para as pessoas isso, né? E é igual você comentou, você só identifica, só consegue sentir isso depois que passa, né? Depois que convive, depois que tá no meio, senão Exatamente. não consegue, né? Eu digo sempre que a maternidade atípica nos dá privilégios que na maternidade típica, muitas vezes as mães não têm, como você falou. Porque assim, na maternidade atípica, todo e qualquer coisinha que a criança faça é uma vitória. Né? E tudo é demorado, né? Sim, e a gente fica naquela expectativa para que aconteça logo. Hoje, eu vendo a Ana Lu com o desenvolvimento normal, né, dentro do esperado de crianças típicas, cara, eu e o Hugo, a gente curte, assim, demais. Porque a gente não viu com a Vicky. Sim. Então, o que eu sempre falo, mães, curtam seus filhos. Agradeçam cada conquista mínima que seja. Festejam, aproveitem, olhem para seus filhos. Porque às vezes na maternidade típica, as coisas vão acontecendo e você nem percebe. Por exemplo, algo que a Ana Lu fez ali com 2 meses e pouquinho, que foi juntar as mãozinhas. Né? Quando ela começou a juntar as mãozinhas, ela fazia assim, eu ficava horas olhando aquilo, assim, falei, que coisa mais linda. E daí eu conversei com uma amiga minha, aí eu falei pra ela, ai, tão bonitinho, quando ela juntou as mãozinhas, eu falei assim, nossa, nem percebi que a minha filha também fez isso. Eu falei, pois é, a Vicky não faz até hoje.
Não, e não percebe, né? Não percebe, Aquela coisa, porque é natural. ai, quando eu vi, tava correndo. Exato, porque é muito natural. Então, como eu tive a Vicky, que tem várias habilidades que a Nalu já tem agora com 8 meses e a Vicky com quase 3 anos não tem, cara, cada coisinha que a Nalu faz, a gente fica assim, nossa. E daí quando a Vicky também consegue fazer algumas coisas, a gente, nossa, que legal. Aí é festa mesmo, né? Então, mamães, olhem para os seus filhos. Comemorem cada coisinha. Vocês vão ver como que é muito mais gostoso. A maternidade fica muito mais leve, que é o que eu tento levar no Instagram. Uma maternidade leve, difícil, pesada, cansativa, dolorida, solitária, mas eu não fico me apegando ao ruim. Eu tento agradecer mais e reclamar menos. E quando você agradece mais e reclama menos, você começa a parar de dar atenção para as coisas ruins e começa a olhar mais para as coisas boas. E por isso que a coisa começa a ficar mais fácil a partir do momento que você faz um exercício, porque isso é um exercício diário, você tem que querer. Se você não quiser, você vai ficar enfiado num quarto escuro e vai só saber reclamar. Então vamos tentar reclamar menos. Thalita, nós vamos finalizar de uma maneira diferente hoje. Tá. Quero que você olhe para aquela câmera e mande uma mensagem para suas 2 filhas. Meu Deus! Tá bom. Vamos tentar não chorar, né? Filhas, Vicky, vou falar pra você primeiro. Meu amor, minha princesa, meu presentinho de Deus. Você me ensina tanto que eu não consigo traduzir em palavras. A Thalita é uma hoje. Hoje, depois de você nascer e antes de você nascer, era uma menina iludida com coisas que não têm valor nenhum nessa terra. Hoje eu dou valor ao céu. Eu li essa semana que muita gente fala para aproveitar a vida porque a vida é curta. Mas a gente deve se preparar para a eternidade, porque ela sim é longa. E eu quero me preparar todos os dias para a eternidade para viver com você. O resto da vida com Cristo Jesus. Ana Lu, pegou a gente de surpresa. Mamãe e papai não esperavam você vir tão rápido. Mas hoje a gente dá graças a Deus por ter essa estrelinha com a gente. Você é linda, sapeca, esperta, curiosa e que já nutre um amor tão grande pela sua irmã. A gente sabe que você é a cerejinha do bolo da nossa família e também vai viver eternamente com a gente no céu. Vamos nos preparar para isso. Amo vocês, minhas princesas. Falei. Gente, eu só vou dar tchau. Thalita, de novo, obrigado. Eu que agradeço. Desculpa se eu falei demais, gente. Ai. Nós teremos uma outra oportunidade, com certeza, pra gente continuar o nosso bate-papo. Tá bom. Mas obrigado de coração por esse momento. Eu pelos que agradeço. ensinamentos, né, que você passou para nós e para quem está assistindo. Um beijo. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.